Se eu te dissesse que algumas das soluções mais rápidas para desconfortos do dia a dia estão literalmente na sua cozinha, você acreditaria? A maioria das pessoas abre o armário, vê alho, hortelã, cebolinha e ignora completamente o poder que está ali. Usa só para dar sabor, só para temperar. E esse é o erro silencioso que quase todo mundo comete sem perceber. Por muito tempo, essas plantas foram usadas como primeira opção, antes de qualquer outra coisa. Só que com o passar dos anos, esse conhecimento foi sendo deixado de lado. Não porque parou de funcionar, mas porque pararam de ensinar. E é exatamente isso que você vai descobrir aqui. Como usar plantas simples, do jeito certo, para ter efeitos rápidos e reais no seu dia a dia. Agora deixa eu te propor uma coisa simples. Abre sua geladeira depois desse vídeo e pega um pouco de hortelã ou até um dente de alho. Hoje mesmo você já consegue testar um desses efeitos que quase ninguém mais usa. Porque o mais curioso é isso. Não é sobre ter algo raro, é sobre usar certo o que você já tem. E no próximo passo, você vai entender por que o alho, que todo mundo usa errado, pode ser uma das ferramentas mais fortes que você tem em casa. O alho é provavelmente a planta mais subestimada da sua cozinha. Todo mundo usa, mas quase todo mundo usa errado. Quando você cozinha o alho, ele perde boa parte do seu principal composto ativo. É justamente aquele cheiro forte que muita gente tenta evitar, que carrega o maior poder dele. Agora presta atenção nisso. O alho cru, amassado e deixado descansar por alguns segundos antes de consumir, ativa uma substância chamada alicina. É ela que transforma o alho em algo muito mais potente do que só um tempero. E aqui vai o uso mais simples que quase ninguém faz. Sentiu que o corpo está estranho, começo de gripe, imunidade baixa? Um dente de alho cru bem amassado com um pouco de água ou misturado na comida já faz diferença. Mas existe um erro muito comum. As pessoas picam o alho e já jogam direto na panela. Isso impede a formação completa dos compostos ativos. O simples ato de esperar alguns segundos depois de amassar muda tudo, e não precisa exagerar nem transformar isso em algo difícil. Você pode, por exemplo, misturar um pouco de alho cru no final do preparo do arroz, ou até em uma salada simples com cebolinha. Pequenas adaptações já colocam isso na sua rotina sem esforço. O ponto aqui não é usar mais, é usar melhor. E no próximo, você vai ver como uma folha simples de hortelã pode resolver desconfortos quase instantaneamente, de um jeito que a maioria nunca testou. A hortelã é uma daquelas plantas que quase todo mundo tem, mas quase ninguém usa de verdade. Ela fica ali, esquecida como enfeite ou só para um chá de vez em quando. Só que o efeito dela pode ser praticamente imediato, principalmente quando o assunto é digestão. Sabe aquela sensação de estufamento, peso depois de comer, ou até um leve desconforto no estômago? Algumas folhas de hortelã já resolvem isso de forma surpreendentemente rápida. E aqui está o detalhe que pouca gente conhece. Você não precisa fazer chá. Pode simplesmente pegar algumas folhas, lavar e mastigar. O contato direto libera os compostos ativos na hora, sem precisar esperar preparo nenhum. Agora olha o erro mais comum: usar hortelã só como decoração de prato ou bebida. Nesse caso, a quantidade é tão pequena que praticamente não gera efeito nenhum. Quando você usa de verdade, em uma quantidade simples mas intencional, o resultado muda completamente. Outro ponto interessante é como ela se encaixa fácil no dia a dia. Terminou de almoçar, mastiga algumas folhas. Sentiu desconforto leve? Usa na hora. Quer algo refrescante e funcional? Mistura com água, simples, direto e sem complicação. E no próximo, você vai ver como a cebolinha, que parece só um detalhe no prato, esconde um papel muito maior do que a maioria imagina. A cebolinha é tratada como um detalhe, algo que vai por cima do prato, só para dar cor.
Mas o que quase ninguém percebe é que ela carrega compostos muito parecidos com os do alho e da cebola, só que de uma forma mais leve e fácil de usar todos os dias. E é exatamente aí que está o poder dela. Enquanto o alho tem um uso mais pontual, a cebolinha pode entrar na rotina sem esforço nenhum e ainda assim trazer efeito. Agora pensa nisso. Pequenas quantidades, usadas com frequência, muitas vezes funcionam melhor do que grandes quantidades usadas raramente. E a cebolinha é perfeita para isso. Só que existe um problema. A maioria das pessoas usa a cebolinha já cortada há muito tempo, guardada na geladeira, perdendo boa parte do frescor e das propriedades. Quanto mais fresca, maior o efeito. E tem uma forma simples de melhorar isso imediatamente. Corta a cebolinha na hora e adiciona sempre no final do preparo. Isso preserva melhor os compostos ativos. Outra coisa que quase ninguém faz, usar a cebolinha crua em maior quantidade, como base de saladas simples, junto com salsa ou até um pouco de cebola. Isso transforma completamente o valor dela. Não é mais decoração, vira ingrediente principal. E quando você começa a usar assim, todos os dias, o impacto deixa de ser invisível. Ele começa a ser percebido. E no próximo, você vai entender por que a salsa, que muita gente ignora no prato, pode ter um efeito muito mais profundo no corpo do que parece. A salsa quase sempre é ignorada, fica ali no prato, pequena, discreta, e muita gente até tira antes de comer. Só que esse é um dos maiores desperdícios que existem na cozinha. Porque a salsa tem uma característica que poucas plantas do dia a dia têm. Ela ajuda o corpo a eliminar excessos e não precisa complicar para usar isso. Um punhado de salsa fresca consumido regularmente já começa a fazer diferença, principalmente quando você sente o corpo mais pesado, alimentação desregulada ou até retenção leve. Agora vem o ponto que muda tudo. A maioria das pessoas só usa a salsa depois que o prato está pronto, em quantidade mínima. Assim, o efeito praticamente não aparece. Quando você aumenta um pouco a quantidade e começa a usar de forma intencional, como ingrediente mesmo, o impacto muda completamente. Pode ser em uma salada simples com cebolinha, misturada com tomate e cebola, ou até batida com água, como uma bebida leve e funcional. Mas existe um erro que reduz muito o efeito dela: usar a salsa murcha, velha ou mal armazenada. Quanto mais fresca, maior a ação. E aqui vai o segredo simples: trate a salsa como base, não como detalhe. Quando ela deixa de ser decoração e passa a ser parte principal, o corpo responde. E no próximo, você vai ver por que o coentro, mesmo sendo polêmico, pode ser uma das plantas mais poderosas dessa lista. O coentro divide opiniões. Tem gente que ama e tem gente que não suporta nem o cheiro. Mas aqui está o ponto que pouca gente considera. Independente do gosto, o efeito dele no corpo continua sendo extremamente relevante. E é por isso que ele entra nessa lista. O coentro tem uma ação interessante de ajudar o organismo a lidar com excessos acumulados, principalmente vindos da alimentação do dia a dia. Só que muita gente descarta ele completamente por causa do sabor forte. E aí perde o benefício sem nem testar de verdade. Agora olha essa solução simples. Você não precisa usar o coentro puro. Pode misturar com salsa, cebolinha, tomate ou até limão. Isso suaviza o sabor e mantém o efeito. Outro ponto importante é o momento de uso. O coentro funciona melhor quando usado fresco, no final do preparo ou cru. Cozinhar demais reduz bastante o impacto dele. E aqui vai um erro comum: usar só uma folhinha ou outra. Assim como a salsa, ele precisa de uma quantidade um pouco mais presente para fazer diferença. Agora pensa na praticidade disso. Uma mistura simples de coentro, salsa e cebolinha já vira uma base poderosa para várias refeições do dia, sem complicação, sem mudar radicalmente a rotina. E mesmo que você não goste tanto do sabor, existem formas de adaptar. Porque aqui, mais importante que o gosto, é o efeito. E no próximo, você vai descobrir como o manjericão,
que muita gente associa só a molho, pode ter um efeito direto até no seu estado mental. Quando alguém fala em manjericão, a primeira coisa que vem na cabeça é molho. Só que reduzir o manjericão a isso é ignorar uma das partes mais interessantes dele. O manjericão tem um efeito direto no estado de tensão do corpo. E não é algo distante ou difícil de perceber. Sabe aqueles momentos de cansaço mental, cabeça pesada, sensação de estresse leve ao longo do dia? O uso simples do manjericão pode ajudar a aliviar isso de forma natural. Agora vem o ponto que quase ninguém aproveita. Ele não precisa estar só em pratos elaborados. Você pode simplesmente pegar algumas folhas frescas e usar de forma direta. Mastigar, misturar na salada ou até colocar na água. O contato com os compostos naturais dele já começa a agir rapidamente. Mas existe um erro muito comum: cozinhar demais o manjericão. Quando ele passa muito tempo no calor, perde boa parte das propriedades mais sensíveis. O ideal é sempre adicionar no final, ou usar fresco. E aqui entra um pequeno ritual que muda tudo. Separar um momento do dia, nem que seja depois do almoço ou no meio da tarde, e consumir algumas folhas frescas. Simples assim, sem complicação, mas com consistência. Porque diferente de algo pontual como o alho, o manjericão funciona muito bem quando vira hábito, e é exatamente isso que a maioria das pessoas nunca testa. Agora, no próximo, você vai ver como o alecrim pode ir além da cozinha e atuar diretamente na sua energia e até na sua clareza mental. O alecrim não é só um tempero forte. Ele é, na prática, um dos estimulantes naturais mais simples que você pode usar no dia a dia. E o mais curioso é que quase ninguém usa com esse objetivo. O alecrim tem compostos que ajudam a ativar a mente, melhorar a sensação de alerta e até dar aquela clareza que falta em momentos de cansaço. Sabe quando você está meio lento, sem foco, com a cabeça pesada? O alecrim entra exatamente aí. Agora vem o detalhe que faz diferença. Você não precisa nem consumir grandes quantidades. Só o aroma já tem efeito. Amassar levemente algumas folhas e sentir o cheiro por alguns segundos já pode mudar seu estado naquele momento. E claro, o uso na alimentação também funciona. Mas aqui está o erro mais comum: cozinhar o alecrim por tempo demais. Isso reduz bastante os compostos mais voláteis, que são justamente os mais ativos para esse tipo de efeito. O ideal é usar no final, ou até fresco, quando possível. Outra forma simples: colocar um raminho na água ou próximo de você durante o dia. Pode parecer básico, mas o contato constante com o aroma já cria impacto. E aqui entra a aplicação prática. Antes de uma tarefa que exige foco, durante uma tarde cansativa, ou quando você precisa sair daquele estado de lentidão, o alecrim funciona como um empurrão natural, sem exagero, sem complicação. E no próximo, você vai perceber como a cebola, tão comum quanto o alho, também esconde um uso direto e rápido que quase ninguém aproveita. A cebola está em praticamente toda a cozinha, mas assim como o alho, ela também é usada da forma mais limitada possível. Sempre cozida, sempre como base de prato, e isso faz muita gente nunca perceber o real potencial dela. A cebola crua tem compostos ativos que ajudam o corpo a reagir mais rápido a pequenos desconfortos do dia a dia. E aqui vai um uso simples que quase ninguém considera. Sentiu início de congestão, desconforto leve ou até aquele cansaço estranho? Algumas fatias finas de cebola crua, consumidas na hora, já começam a agir. Não é algo complicado, é direto. Agora vem o erro mais comum: evitar completamente a cebola crua por causa do sabor forte. Só que existem formas simples de contornar isso. Misturar com tomate, salsa, cebolinha e um pouco de limão suaviza bastante o gosto e ainda potencializa o efeito. Outro ponto importante: cortar a cebola e deixar parada por alguns minutos antes de consumir ajuda a ativar melhor os compostos naturais, assim como acontece com o alho. Pequenos detalhes, grande diferença. E o mais interessante é que você não precisa mudar sua rotina.
Só ajustar a forma de uso, adicionar um pouco de cebola crua em uma refeição simples, já transforma completamente o valor daquele alimento. Deixa de ser só base e passa a ser funcional. E no próximo, você vai descobrir como uma simples folha de louro, muitas vezes ignorada no prato, pode ter um papel muito maior do que parece. O louro é uma das plantas mais subestimadas da cozinha. Quase todo mundo usa, mas ninguém realmente presta atenção nele. Ele entra no feijão, no cozimento e depois é simplesmente descartado. Só que aqui está o detalhe que muda tudo. O louro não está ali só pelo sabor. Ele libera compostos que ajudam na digestão e no funcionamento do corpo durante o processo da refeição. Mas existe um problema. A maioria das pessoas usa o louro de forma totalmente passiva. Coloca a folha e esquece. E quando o uso é assim, o efeito até acontece, mas de forma muito limitada. Agora olha como melhorar isso de forma simples. Amassar levemente a folha de louro antes de usar. Isso ajuda a liberar mais dos compostos naturais durante o preparo. Outro ponto que quase ninguém faz: usar o louro fora do feijão. Ele pode ser colocado em outras preparações simples ou até em infusão rápida com água quente, criando algo muito mais funcional do que parece. E aqui entra o erro silencioso: usar folhas muito antigas, secas demais e sem aroma. Nesse estado, o efeito praticamente desaparece. O louro precisa ter cheiro, precisa estar ativo. Se não tem aroma, não tem força. E quando você começa a usar com mais intenção, ele deixa de ser um detalhe esquecido e passa a ter função real. Agora, no próximo, você vai ver como o gengibre, uma raiz comum, pode agir de forma rápida no corpo, quase imediata em algumas situações. O gengibre é diferente da maioria das plantas dessa lista. Enquanto algumas atuam de forma mais sutil, o gengibre costuma ser sentido quase que na hora. E é exatamente por isso que ele chama tanta atenção. Sabe aquela sensação de mal-estar leve, digestão pesada ou até um desconforto que aparece de repente? O gengibre entra como uma resposta rápida. Agora aqui vai o ponto mais importante. A forma de uso muda tudo. O gengibre fresco, cortado ou ralado na hora, tem um efeito muito mais forte do que versões já prontas ou muito processadas. E não precisa complicar. Pode ser uma pequena fatia mastigada, pode ser misturado com água ou até combinado com limão. Simples e direto. Mas existe um erro muito comum: usar gengibre em quantidades muito pequenas, quase simbólicas. Nesse caso, o efeito fica fraco ou quase imperceptível. Outro erro é ferver por tempo demais, o que reduz parte da intensidade dos compostos ativos. O ideal é uso rápido, fresco e com intenção. E aqui entra a grande vantagem dele. Você sente o resultado. Não é algo distante. É algo que acontece ali no momento, e isso muda completamente a forma como você passa a enxergar o que está na sua cozinha, porque deixa de ser apenas alimento e passa a ser ferramenta. E agora, no próximo capítulo, você vai entender o ponto mais importante de todos, porque nenhuma dessas plantas funciona de verdade se você não souber como encaixar tudo isso na sua rotina. Depois de tudo isso, aqui vai a verdade que quase ninguém fala. Nenhuma dessas plantas vai mudar nada na sua vida se você usar de forma isolada e esquecida. O poder não está no alho sozinho, nem no gengibre, nem na hortelã. Está na constância. Está em transformar o simples em rotina. Porque o que realmente faz diferença não é usar muito uma vez. É usar um pouco todos os dias do jeito certo. Agora pensa nisso de forma prática. Um pouco de alho bem usado, cebolinha e salsa frescas no dia a dia, hortelã depois das refeições, alecrim nos momentos de cansaço, gengibre quando o corpo pede resposta rápida. Nada disso exige esforço real, só exige atenção. E aqui está o segredo que mantém tudo funcionando: facilidade. Se for complicado, você não mantém. Se não mantém, não funciona. Por isso, o jogo é simplificar. Escolher 2 ou 3 dessas plantas e começar hoje, sem tentar fazer tudo ao mesmo tempo. Agora o desafio final é esse. Hoje, ainda hoje, pega pelo menos uma dessas plantas e usa de forma intencional.
não como tempero automático, mas como ferramenta, porque quando você muda a forma de usar o que já tem, o resultado começa a aparecer. E se você quer continuar descobrindo formas simples, práticas e esquecidas de usar plantas do dia a dia de um jeito que realmente funciona, então acompanhe os próximos conteúdos, porque o que você viu aqui é só o começo.